Um dia que combina completamente com o operacional, um dia vertical com volume e também com excelentes probabilidades sendo atingidas. Então, no vídeo de hoje, quero mostrar para vocês, então, pessoal, as melhores oportunidades, os melhores trades, o que de bom a gente pode estar fazendo de leitura nesse dia 4 de março. Beleza? Então, vem comigo que hoje a gente tem muita coisa para falar, beleza? Então, bora começar o nosso conteúdo. E desde já gostaria de convidar todos vocês para o nosso evento, pessoal, que vai acontecer em março, dia 24, 25 e 26. O horário ainda não está marcado, mas nós já temos confirmado os dias, tá? Do nosso evento da semana do The Day Trader Consistente. Aquele evento online e gratuito que a gente sempre faz aqui no YouTube para vocês. E para você participar é muito simples. Clica no link na descrição, vai lá para o grupo do WhatsApp que assim você demonstra, né, interesse em participar do nosso evento, tá bom? E além disso, deixe seu like, se inscreva no canal e comente quantas vezes vocês quiserem. Eu quero que vocês participem comigo do debate do dia de hoje, se você também conseguiu fazer boas operações, tanto essas que eu vou estar explicando para vocês aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então nós temos aqui o dia de hoje, dia 4 de março. Praticamente o mercado vai se encerrando, né, aos pouquinhos aí. A gente tem mais alguns minutinhos de mercado, né? Tô fazendo um vídeo aqui praticamente aí 6h15, né? Quase fechando o mercado, realmente aí entrando no leilão novamente. E vamos então no início dele para entender quais as melhores operações. Hoje, pessoal, com esse gapzinho de alta, não tivemos nada tão exagerado, né, em relação ao gap. E o início do dia foi o quê? Um pancadão para cima. E no decorrer do movimento aqui, ó, ele andou de lado, né? Então, essa movimentação de lado, o que a gente precisaria fazer? A gente já tem a primeira expansão, né? Então, é só colocar a Fibo. Então, estamos acima dos 50%, estamos acima de um rompimento para a esquerda, então automaticamente nós temos a probabilidade do movimento de continuidade de alta. Ponto. Agora o que nós precisamos? Vamos dar uma observada em gráficos como, por exemplo, o 30 minutos. Observa para mim esse candle 1. Lindo, né? Um candle de continuidade onde ele poderia muito bem subir. Tá? Então, você tendo esse 30 minutos e tendo esse direcionamento, o que nós vamos precisar agora? Nós vamos precisar de colocar uma linha no 2, tá? E entender o time dessa entrada, onde eu, Juan, faria uma operação, onde que eu clicaria, tá? Então, vamos descendo aos poucos os gráficos. O 15 minutos me mostra aqui o nosso filtro 2, então automaticamente esse teste do 3 para baixo é para a gente comprar mesmo, tá? Então aqui ficou muito legal. Diminuindo o gráfico, a gente vai provavelmente encontrar os alvos, tá? Então aqui no 10 não me ajudou tanto. 5 minutos também não me ajudou tanto, porque aqui no 5 está muito lateralizado. Mas eu percebo que talvez a minha entrada deve ter sido no 7 ou no 8 aqui, tá? Agora a gente vai lá pro 1 minuto, tá? Vamos dar uma observada como que ficou lá no gráfico do minuto. Aqui, ó. Beleza. Onde que você faria a sua entrada, Juan? Minha entrada seria exatamente aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesse cara aqui, ó, tá? Eu faria uma entrada, eu perceberia que o mercado estava aqui fazendo fundo triplo, tá, pessoal? Aqui, ó. Fundo triplo, 1, 2, 3, né? Depois voltou mais uma vez aqui, que era também uma reentrada, tá? Então, ou seja, se você não entrou aqui, você poderia entrar por aqui, beleza? Tranquilamente. E aí, automaticamente, quando ele subiu aqui, ó, batam suas parciais, até porque ele voltou para onde? Para a região de 50%, que macro assim, né? Micro no minuto, mas é como se fosse uma região macro, né? Olhando para o minuto. Então ele voltou para essa região de 50% e nós precisamos fazer as parciais. Feito essa parcial, sua proteção automaticamente vem aqui para baixo e você consegue levar essa operação até lá em cima devido ao direcionamento do nosso gráfico de 30 minutos, que ficou muito claro, né? O nosso direcionamento do gráfico de 30 minutos ele ficou muito claro e você conseguiria fazer essa operação tranquilamente. Tá? Então esse foi o time da primeira operação. Agora vamos ver a segunda operação do dia. Bom, pessoal, voltando aqui para o gráfico dos 5 minutos, nós percebemos que realmente aqui no ponto, ó, ele fez ali a expansão e foi embora, né? O que seria interessante para nós agora, Juan, quando este movimento expandiu? É o 60 minutos. Por quê? Porque olha aqui para mim, ó, olha essa fibra marrom. Olha esse pontilhado aqui, ó. Olha essa fibra marrom, tá? Perceba o candle 1, respeitando a região de 50% e também máximo aqui desse dia, de ontem. Olha só, uma região de um contexto muito vendedor. Então aqui foi os motivos pela qual você pensaria na venda no teste do 2, tá? Então no teste do 2 já era possível de você fazer a venda. Deu venda no 3 também, mas no próprio teste do 2 aqui ali no para cima, você já pensaria na operação de venda. Agora,
vamos diminuir o gráfico para a gente entender o timing disso daqui, né? Onde que foi o time ideal para você fazer essa operação de venda? Aqui, ó, bem aqui, ó. Por volta do candle 17, 18, 19. A gente vai identificar esse time, obviamente, no 1 minuto. Aqui não é o lugar de identificar esse timing, tá? A gente vai ter que ir lá no gráfico do 1 minuto. Então, vamos lá. Aqui, vamos dar um zoom, ótimo. Onde que seria esse timing de entrada, pessoal? Ó, aqui ele fez o pullback. Então, aqui não tinha condições de você fazer operações, né? Aqui ele fez um pullback, a probabilidade era topo. Passou do topo? Não. Não passou do topo. Então, onde você faria uma operação de venda? Nesse aqui já dá para pegar, tá? Nesse aqui já dá para pegar. Pega uma venda aqui, já consegue uma parcial, tá? Já consegue uma parcial, sua proteção vem para cá. Então, já seria um primeiro indício para você pegar a sua operação de venda a favor de 60 minutos, para aquela retração toda. Ou você pegaria também, tá? Neste pullback de falha que teve aqui, ó. Tá? Você coloca uma linha nessa máxima e você percebe que o movimento fez um outro pullback com probabilidade de quê? Romper fundo. Este pullback aqui com probabilidade de romper fundo, que você também poderia fazer uma operação de venda, ele nada mais é do que o candle gatilho nos 5 minutos, quer ver? Isso, ó. Exatamente, ó. Olha para vocês verem. Aquele movimento que eu desenhei para vocês lá no gráfico do minuto, vocês vão pegar uma fibra e colocar aqui, ó. É uma fibra micro. Então, lá existe um movimento que aconteceu no gatilho, no ponto que eu desenhei, que eu coloquei a linha para vocês, que é essa linha aqui. Automaticamente isso romperia o fundo e fez, né? Cumpriu com a probabilidade. Então, se ele cumpriu com a probabilidade, rompeu o fundo, aí o mercado começou a despencar, né, com o movimento no geral, para pagar 50% do 60 minutos por causa da região de venda, né? Então, ou seja, ele foi, tá? Desde a venda que você fez, que foi bem na ponta do pavio, percebam que a seta tá bem na ponta do pavio. Então, lá na venda, lá em cima, você pegaria todo o movimento de queda e desceria comigo até o outro 50%, né? Que é outra região de compra, né? E aí você jogaria um alvo na mínima do 2, porque quando ele chegou aqui e fechou o 3, a operação foi a partir do 3. Né? Então você já jogaria um alvo na mínima do 2 e ele foi pagar aqui, ó, por volta lá das 3 horas da tarde, tá? Mas enfim, aqui nós tivemos uma outra operação, tá? Bem nessa seta aqui, ó. Aí a gente vai lá nos 5 minutos que tem um pullbackzinho lá, ó. Alguns alunos até me perguntaram, Juan, dá compra aqui por causa desse 50% de alta? Dá. Só que o problema é que o pullback que é feito ou a compra que pode ser realizada neste pullback, ele nada mais é do que o pullback dos 60 minutos que eu acabei de desenhar para vocês, ou do 30 também, mas vamos focar no 60. Então, se você pega aquele movimento de compra, este movimento aqui é um pullback daquele candle dos 60 minutos, aquele candle vermelho, candle 2. Automaticamente, venda. Agora, onde você venderia aqui? Ó? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, a venda, ela aconteceu de algumas maneiras, tá? Você poderia vender no 23, tá? Na verdade, não. Minto. Esqueço tudo que eu falei. Você só conseguiria vender após o 24, tá? Por que após o 24? Porque após o 24 que fechou aquele candle vermelho, tá? Então não, então esquece que eu falei. A venda, ela deveria acontecer após o 25 para frente. Posso vender no 25? Não, porque provavelmente retestou para baixo. Então ele deu alvo. Então não dá para vender. Agora, se você quiser vender no 26, dá. Tá? No 26 dá. Pelo menos aqui ele te pagaria. Tá? E você olha no minuto direitinho, vê como é que tá a situação, tá? Porque aí você consegue vender nesse cara que pelo menos a parcial aqui ele te consegue te pagar. Depois ele fez mais um outro micro movimento, que é este, né? Que é também uma falha e que é também um pullback no 10 minutos. Aqui, ó. A gente tem aqui duas condições. Nós temos tanto a condição do gatilho, quanto a condição do gatilho mais outro gatilho. Que aí, no caso, teve até um rompimento para, né, engrenar esse movimento total. Então, perfeito. Se você vende aqui, tá certo? Certo. Se você vende aqui, tá certo? Tá certo. Então, tranquilo. Porradão, o mercado foi até os fundos, né? Vamos aproveitar o 10 minutos aqui também, pessoal, porque aqui a gente teve uma negação de rompimento, né? Aqui, ó. Negação de rompimento, beleza? O 18 fez uma negação de rompimento em relação ao 16, né? E aí eu falei para vocês que o alvo era mais ou menos aqui, não era? Olhando lá pelos 60 minutos. Então vamos colocar uma linha no 19 aqui. E vamos lá no minuto pra gente achar a entrada. Com certeza vai ser um time fantástico, tá? Ó, fantástico, perfeito.
Aqui, ó. Você pode pegar de duas maneiras, porque ele te deu as duas oportunidades. Ou você pega por volta desse ou desse aqui, tá? Que aí te pagaria mais ou menos até esse fundinho de novo, ou até a linha fúcsia. Ou, se você não conseguiu pegar, você pegaria aqui, ó. Nesse aqui, porque aqui foi um, ó. Esse respeitou, testou para baixo, você entra. Aqui, ó, foi mais ou menos parecido, tá? Também respeitou, fez um gatilho, testou para baixo. O stop, teoricamente, seria no fundo, então ele não daria problema para vocês, né? O 178 rompeu o anterior, foi embora, né? Depois tivemos mais outros, né? Outros pullbacks, né? Outros movimentos que ficaram bonitos, né? Deixa eu ver aqui qual que é. Acho que é o 60. Isso aqui, ó. Candle 4 fechou filtro, né? Muito bonito. E assim, esse teste do 5 para baixo aqui, ele testou bem. E quando o mercado ele testa bem, né? Igual o 5 fez esse teste muito longo, você tem condições de pegar uma boa entrada, tá? Lá nos 5 minutos vocês vão ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele faz um teste muito longo e isso gera no gráfico dos 5 minutos uma estrutura de pivô. É grande, lógico, porque o 60 ele é grande, ó. Mas gera uma estrutura de pivô, uma falha, enfim. Então isso joga o mercado novamente para cima, né? Com essa estrutura aqui de fundo duplo. E aí pagaria o alvo aqui em cima, né? Que foi acontecer lá para as 3 horas, 3 e meia. Beleza? Onde que seria o time de entrada aqui, Juan, em relação a este movimento? Na minha opinião, o time você poderia pegar no 53, tá? Ou no 54, tá? No teste do 53 nas violinadas, né? Um minuto ajudaria muito nessa questão. Ou você pegaria nesse aqui. Dá para pegar nesse aqui também? Dá, mas o alvo é mais curtinho, né? Aí você teria que pagar 50% do pavio, se colocar na operação, né? Não ficaria o stop no local adequado, porque o stop, a parcial talvez ficaria curta e o seu stop não conseguiria sair daqui, né? Mas se eu conseguisse fazer uma parcial que o stop viesse mais ou menos para cá, aí ficaria melhor, tá? E aí, enfim, né? Deu as compras, né? E o movimento acabou pagando bonitão lá no alvo que era previsto, que era a mínima do 2. Aí passou um pouquinho, né? Fez o que fez aí, mas enfim, essas foram aí, né, pessoal, as melhores oportunidades do dia, onde nós tivemos bom volume e também boa amplitude, porque um mercado com volume, amplitude e verticalidade é tudo que a gente pede no dia, porque aí ele vai pagar bem e a gente vai com certeza chegar nas metas e nos nossos objetivos. Beleza pura? Turminha, então, vamos fechar o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos. Deixa aqui nos comentários também a sua conclusão sobre o dia de hoje, se você também pôde fazer boas operações. Se a sua leitura foi parecida com a minha, vamos debater juntos. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Like, inscrição e também não se esquece, evento da semana do Day Trader Consistente, dia 24, 25, 26 de março, aqui no YouTube. O horário a gente ainda vai definir, mas participe. O link tá aqui na descrição, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!